Meu querido, live de número 264, o mundo gira por causa dos eleitos. Nós vamos basear em Marcos 13, 22, mensagem de 7 minutos, nosso canal do YouTube, MPP Cássio Panucci. Olha o que diz a palavra de Deus, Marcos 13, 22. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os eleitos. Quem são os eleitos? São os escolhidos. Como é que eles se escolheram? Foi Deus? Não, foram eles que se escolheram. Eles se escolheram para vencer. Eles pegaram as mesmas coisas que todo mundo recebeu, uma mina lá da parábola das minas, mas um transformou a mina em 10, né? Eles usaram, fizeram multiplicação muitas vezes, né? Os eleitos são os que escolheram vencer. Então, as coisas estão acontecendo ou deixando de acontecer na terra, no mundo, no coronavírus, em qualquer situação por causa dos eleitos. Enquanto os eleitos estiverem na terra, eles são barreira para as coisas de Satanás acontecerem plenamente. Nessa crise aí do coronavírus, é lógico que ele queria matar milhões de pessoas, né? Dizimar economias inteiras, mas ele só está fazendo um flashzinho para a turma perceber, para abrir os olhos, né? Está acontecendo, Apocalipse now, né? O Kairos do fim já chegou. Então, olha só, presta bem atenção, vou ler outro verso agora, pertinho, 13 e 20. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, aí está falando da tribulação, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. O 22, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos, os próprios eleitos. O mundo gira por causa dos eleitos. As coisas acontecem por causa dos eleitos. Não é o gira da terra girar, que isso aí é bobagem, que a terra está parada. O mundo gira, as coisas acontecem, estão em torno dos eleitos. Os eleitos são aqueles que se escolheram vencer. São aqueles que Deus, chamou, eles corresponderam, fizeram a fé crescer e se mantêm vivendo naquela fé. Por causa desses, as coisas acontecem. Por causa desses, se levantam falsos profetas. Os falsos profetas, aqueles que usam a palavra de Deus, o nome de Jesus, a Bíblia, para enganar as pessoas, Não estou falando de ímpio, não estou falando de religião, estou falando de religiões protestantes, Estou falando de gente que usa o nome de Jesus para expulsar demônio, para fazer milagre, para fazer cura, para profetizar, Esses caras, eles podem ser profetas de Deus ou falsos profetas. É lógico que existem os profetas de Deus, os apóstolos de Deus, os mestres de Deus, os pastores de Deus, mas existem os falsos também. O alvo dos falsos são os eleitos. Leia bem com atenção o verso. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Não é possível enganar os eleitos quando os eleitos permanecem no Espírito. Enquanto o eleito está firme na comunhão, tomando a Santa Ceia, fazendo sua oração diária, lendo a Bíblia, em comunhão com o Senhor, os falsos profetas não enganam. Mas quando o cara começa a relaxar a fé, viver uma coisa sistemática, coisa assim repetitiva, sistemática, só por viver, então os falsos profetas aparecem. E os falsos cristos, quem seriam os falsos cristos? Será que é o Henrique Cristo só? Tem uma meia dúzia de maluco aí que apareceu no mundo aí falando que são o Cristo, a reencarnação do Cristo, Como se Cristo fosse reencarnar. Mas, na verdade, falsos cristos são grupos que usam o nome de Jesus, usam as coisas de Deus, falam que são o corpo de Cristo, mas não são. São falsos cristos. E as pessoas vão lá, pedem tempo, gasta tempo, e pode ser que agora no arrebatamento, muitos deles vão se decepcionar, Quando chegar o arrebatamento, depois do arrebatamento, antes da tribulação, aí vai ter a tribulação. Tribulação, para você ter uma ideiazinha, milhares de vezes pior do que isso que você está vendo aí nesse coronavírus. Isso que nós estamos vendo aqui é refresquinho, é só um flashzinho para a gente ver que vai acontecer.
Quando chegar o arrebatamento, esses que estão nos falsos cristos, se eles entraram na jogada desses falsos cristos, falsos profetas, eles vão perder o arrebatamento e vão ter que enfrentar a grande tribulação. Meus queridos, o mundo gira. Nós, os cristãos, aqueles que servem a Deus, que não tem ego, né? Que servem a Deus sem ego, mortos, né? Mortos para o mundo, vivos para Deus. Esses estão em Cristo, que é a pedra angular. Esses são pedras vivas, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Nós, os eleitos, aqueles que vivem isso, aprumamos o mundo, né? Por causa da pedra angular que apruma o mundo, que é Jesus, né? Meu querido, nós estamos chegando num tempo de teste. O primeiro teste, claro e óbvio, está aí, o coronavírus, mas vem outros. A vida vai voltar ao normal e vão vir outros. E eu quero deixar uma palavra para você em Mateus 16, 18. Porque se você estiver vivendo uma fantasia, em vez de estar vivendo o cristianismo como ele é, né, as coisas vão ruir, né, a casa vai cair, né? Vai tudo por terra. Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A pedra é Jesus, meu querido. Você acha que era o Pedro? Um frágilzinho que vai negar Jesus 3 vezes, que Jesus falou que não era nem convertido ainda, vai falar que ele é a pedra é Jesus. O Pedro é uma pedrinha, Jesus é a pedra angular. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, que agora querem acabar com a economia, acabar com as firmas, né? Acabar com o governo, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Enquanto os eleitos de Deus estiverem na terra, as portas do inferno não prevalecem. A hora que eles forem tirados, que a igreja vai se desmantelar, porque nessa igreja nominal aí, vai ficar só os que levam a Deus mais ou menos. Então os que levam a sério vai sair tudo. Eles já estão amadurecidos, eles já estão preparados. Deus vai tirá-los antes da tribulação. Aí você vai ver a besta matando os santos, você vai ver a besta matando até as 2 testemunhas, né? Meu querido, que Deus te abençoe e que você esteja sempre entre os eleitos, se esforce para permanecer nisso. Até quarta-feira que vem.